Gramado do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, temos Gudrian Neuffer acompanhando. E lá ao fundo eu vejo um pessoal trabalhando, Gudrian. Pois é, Preto, agora a nossa equipe já está aqui posicionada para acompanhar o treino do Corinthians, treino que será disputado em 2 gramados aqui do CT. Por enquanto eles estão se aquecendo naquele gramado mais ao longe, lá um pouquinho longe da gente, né? Então tá todo o grupo reunido lá, o Fábio Carilli vai bater um papo com eles, mas este gramado onde a gente está posicionado aqui, que foi preparado para o treinamento, ó, tem esses ferros aqui que servem de referência, uma defesa postada, tem alguns cones também colocados no gramado. Vamos ver o trabalho que o Fábio Carilli vai fazer aqui com a equipe. Agora eu queria entrar nesse papo do DMFC que você teve com o nosso querido Jackson Pinheiro, Prieto. É o seguinte, lembrar aqui que tem um veterano do DMFC aqui desde o ano passado, o Danilo, e ele já está correndo em volta do gramado, não está treinando com a equipe ainda, mas depois de um longo processo de recuperação, e o médico Joaquim Grava, o médico do Corinthians, que dá nome ao CT, inclusive, disse hoje numa rádio aqui de São Paulo que a lesão do Danilo foi muito grave, que ele correu o risco, inclusive, de ter até a perna amputada. Então, assim, uma felicidade ver o veterano Danilo correndo em volta do gramado, e em breve também ele poderia estar nesse timaço aí, escalado pelo Ribeirão, e em breve ele certamente estará defendendo o Corinthians novamente. A gente acompanhando o treino por aqui, Preto. Pois é, o Gudrian Neuffer mostrando ao vivo pra gente aí o time do Corinthians se preparando aí para a partida contra o Luverdense pela Copa do Brasil, né? Então, o Danilo é um jogador que serve para a convocação do nosso Departamento Médico Futebol Clube, que a gente não faz nenhuma questão de convocar jogadores para participar desse time. Mas, infelizmente, é a realidade do futebol, do esporte, e nós temos alguns grandes craques. Então, o Danilo também pode fazer parte do nosso DMFC, Departamento Médico Futebol Clube. Gudrian está ao vivo acompanhando o time do Corinthians. A qualquer momento volta trazendo mais informações para a gente do trabalho do Timão para a partida da Copa do Brasil. Gudrian Neuffer, ao vivo do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, o Corinthians, que se prepara para a Copa do Brasil, Luverdense pela frente. E o Gudrian traz mais informações do Timão para a gente. Gudrian. Tudo bom, Prieto? Olha, a gente pensava que ia sair daqui hoje com o time escalado, mas não foi nada disso, não. O treino foi muito bom, muito produtivo, mas o técnico Fábio Carilli, que geralmente separa os 11 titulares num gramado só para os 11 titulares, hoje ele fez diferente. Hoje, num gramado, ele treinou meio campo e ataque, todos os jogadores que jogam no meio e no ataque num gramado, e no outro gramado a defesa, aí sim a defesa titular, que aliás é a melhor defesa do Campeonato Paulista. Então ele treinou, o treinamento dele foi por setores, meio e ataque de um lado, defesa do outro, e a gente ficou sem saber qual será o time titular contra o Luverdense. O que a gente sabe é que o Corinthians vai com força máxima para o Pantanal. Olha, o treino acabou neste instante, faltam poucos minutos aí, ainda alguns jogadores dentro do gramado. Você vê ali o Marlone, o Pedrinho, o Guilherme, o Giovanni Augusto, todos ali ainda reunidos, mas o treino mesmo de ataque e defesa terminou. Agora talvez eles façam cobranças de falta, que certamente eles vão fazer agora nesse instante. Geralmente é assim em todo o fim de treino, e o Corinthians termina hoje o seu trabalho por aqui. Daqui a pouquinho vai falar com a gente, é simplesmente a melhor zaga do Campeonato Paulista, o Pablo e o Balbuena, os dois juntos vão dar entrevista coletiva, e você vai acompanhar aqui no Fox Sports ao vivo essa entrevista coletiva. Outra informação antes de devolver para você, Preto, é o seguinte: com a cirurgia do Wilson, que só vai voltar agora depois do Campeonato Paulista, o Corinthians pode inscrever um jogador no lugar dele, e possivelmente não será um outro zagueiro, será sim o meia Pedrinho, que
todos por aqui querem ver jogando pelo Corinthians. Ele tem treinado muito bem, foi destaque na Copa São Paulo, então possivelmente o Pedrinho seja inscrito também no Campeonato Paulista. Aí sim a torcida vai poder acompanhá-lo nos clássicos aí, ainda tem clássico pela frente. Eu volto com você, Prieto. Obrigado, Godrian Neufert. Então, Wilson fora do Campeonato Paulista, a inscrição do Pedrinho, uma joia da base do Corinthians. E quando é joia da base, eu costumo dizer que é joia do futebol brasileiro, né? Então, sucesso para ele na equipe do Corinthians e que brilhe para o futebol brasileiro. O time do Corinthians, nós temos imagens ao vivo do seu centro de treinamento, começa aí o trabalho com bola, nós estamos acompanhando. O Corinthians tem Luverdense pela frente, Copa do Brasil. E nessa fase da Copa do Brasil são jogos de ida e volta e o Corinthians joga primeiro fora e depois decide a segunda partida em sua arena, a Arena Corinthians de Itaquera.